O que você faria se contraísse uma doença aparentemente simples e que essa doença se revelasse ao longo do tempo grave ao ponto de lhe levar à morte? Esse é o enredo do conto A Morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Leon Tolstói. Aqui é o professor André Parisi, do canal Líquido e Incerto. Esse canal que pretende, a partir da literatura e da filosofia, refletir sobre a condição do homem contemporâneo, marcado pela liquidez das relações, pela velocidade, pelas incertezas, e como nós podemos, a partir da literatura e da filosofia, encontrar esse sentido, vencer essas angústias, superar os desafios que são apontados para nós neste mundo contemporâneo. O conto faz justamente essa reflexão sobre o sentido da existência. Ivan Ilitch, um advogado bem-sucedido, funcionário público, que conseguiu galgar uma boa carreira no serviço público, graças à influência do pai, também funcionário público, consegue construir uma carreira sólida como juiz de instrução. Casou-se com Praskovia Fyodorovna, teve 2 filhos e viveu uma vida relativamente estável por um bom tempo. Até que, de fato, resolve morar, inclusive se muda para a cidade de São Petersburgo, a cidade, uma cidade muito mais agitada, onde ele poderia, inclusive, frequentar os salões, viver uma vida bem próxima daquela aristocracia russa. O conto vai mostrando, a partir do anúncio da morte de Ivan Ilitch, vai narrando a sua vida. O conto começa pela morte dele, que, inclusive, essa abertura é feita de uma forma tão solene que parece que vamos falar de alguém admirável, de alguém que vai marcar enquanto figura humana, mas quando ele vai narrar a história de Ivan Ilitch, ele vai mostrar uma pessoa medíocre, um sujeito que vai buscando ver apenas das aparências, inclusive vai morar em São Petersburgo, porque lá ele pode frequentar os salões, conviver com a aristocracia, inclusive o trabalho para ele era mais por uma questão de vaidade, de demonstrar seu poder, porque ele percebia que na sua função de juiz de instrução ele poderia influenciar na vida de pessoas, levar alguém para a cadeia ou não, ajudar a pessoa para uma pensão ou não. Então ele sentia esse poder. Quando de repente em casa vai fazer um serviço, ele bate numa cômoda, bate aqui no abdômen numa cômoda, sente uma dor, e ao longo dos meses essa dor começa a ser persistente e incomodá-lo bastante. Ele já estava com o casamento um pouco balançado. Nos primeiros anos o casamento foi uma maravilha. Depois a esposa se revelou irritadiça, reclamava porque durante um certo tempo as contas não batiam, ela não conseguia ter uma vida que ela gostaria de ter. Por isso, inclusive, que ele vai se mudar para São Petersburgo, vai achar a melhor vida em São Petersburgo, onde ele pode ganhar um pouco mais e ter aquela vida mais próxima da aristocracia. Então, a descoberta da doença, vai fazer Ivan Ilitch refletir sobre a sua vida. Aquelas dores aparentemente não tão incômodas vão se tornando incômodas, e ele descobre que tem uma inflamação ali no seco, mas aparentemente é alguma doença ligada a um câncer, etc. Porque ele sente náuseas, de fato sente muita dor. E o conto vai mostrando que Ivan Ilitch começa a se enredar e a descobrir, a perceber o quanto a sociedade na qual ele vive, o quanto a vida que ele vive era apenas uma máscara, apenas uma formalidade. Primeiro, o médico que o cuida dele apenas trata ele como ele tratava as pessoas no seu trabalho como juiz de instrução, apenas fazendo formalidade, dizendo que ele precisava cuidar disso, tomar um remédio tal, que essa dor deve passar, não se sabe se a doença é grave ou não. E aí, Ivan Ilitch, o que ele mais deseja do médico não é saber necessariamente, claro, ele quer saber se a doença é curável ou não, mas ele quer expor a sua angústia, a sua dor, a sua inquietação pela dor, por aquela doença. A esposa começa a ficar irritada também com as suas dores, porque ele começa a ficar irritado, aquilo incomoda. Seus amigos começam a se preocupar já se de fato a doença é grave, então ele vai morrer. Então ele morrendo, eu vou ocupar o seu lugar,
eu vou ocupar o seu lugar, o seu posto, alguém pode também ocupar esse posto dele. Então, as pessoas ao seu redor, tanto médico como esposa, filhos, amigos, são indiferentes à sua dor. Ele quer gritar, falar da sua dor, da sua angústia pela doença, mas ninguém os ouve, apenas trata ele de forma fria, formal, pedindo que tome os remédios. No próprio trabalho, as pessoas o veem, já ele percebe os olhares de chacota, porque é como se ele fosse uma espécie de hipocondríaco, e as pessoas de fato já estão pensando no que vão lucrar com a sua morte. Então a obra vai se desenrolando, Illich vai percebendo que a vida vai se esvaindo, ele não se conforma com aquela finitude que se aproxima. A imagem que Tolstói usa é interessante. Illich é como se estivesse imaginando-se entrando num saco fundo, mais estreito, como se estivesse sendo empurrado para um saco fundo, estreito e escuro, mas ele não quer entrar naquele saco, está sendo empurrado, jogado pela vida, que é a finitude, mas ele quer sair. Mas toda vez que ele sai, ele vê que ele levou uma vida medíocre, que não teve relações de afeto. Na verdade, a única pessoa que tem uma posição de afeto, que cuida dele, é o seu criado Gerazim. Gerazim é um criado, um camponês, que de fato, quando mais Illich precisa, ele vai ao seu quarto, levanta seus pés, cuida dele, troca de roupa, quando ele vai ao banheiro, limpa ele. Então é o Gerazim, é o seu criado que cuida dele, com quem ele experimenta essa proximidade. A narrativa da morte de Ivan Illich é maravilhosa, porque a esposa está angustiada, ele sente muita dor, grita bastante, pede que as pessoas vão embora. Ele não quer entrar naquele saco escuro, não quer, ele quer sair, mas toda vez que ele sai, ele vê um mundo vazio, de pessoas distantes dele, que não se preocupam com ele, que não querem saber da sua dor mais funda, mais profunda, não querem saber da sua dor da alma, querem apenas saber da sua dor do ser, ali, a dor física, mas ele quer falar da sua dor da alma. Quando ele está já defiando, no seu último suspiro, seu filho mais novo entra no quarto, ele está gemendo de dor, o filho encosta a cabeça nele, ele consegue tocar na cabeça do filho, o filho começa a chorar. Pela primeira vez ele olhou para o filho e teve piedade do filho. Depois olhou para a esposa e teve piedade da sua esposa. Pede que os dois saiam do quarto. Quando ele consegue olhar para o filho, ter piedade do filho, ter piedade da esposa, ele sente aquela proximidade, aquele afeto que ele jamais pôde expressar e sentir. É quando ele consegue, de fato, entrar no saco, ele entra no saco, naquele saco, ele já não há mais morte, ele já não se angustia mais com a morte, porque ele começou ele saiu daquela superficialidade e entrou nas relações mais profundas. Esse é um elemento importante. Há muitas coisas que o livro nos traz, de lições, mas uma lição que é interessante, que a gente queria colocar aqui, é essa. Sobretudo nesse mundo líquido, em que nós conversamos mais mandando recados, mandando áudios pelo celular, dificilmente ligamos para a pessoa para dar os parabéns, para ouvir a voz, para sentir a pessoa, sentir esse calor humano. O livro nos fala de nós sairmos dessa superficialidade e de sermos capazes de, ao longo da nossa vida, ir percebendo qual o sentido da existência. Que não seja necessário a gente contrair uma doença grave, estar no leito de morte, para finalmente pensarmos para onde estamos indo. Nós devemos morrer, mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? Eu já consegui muitas coisas. Mas aproveitou a vida? Ou deixou-se levar por ela? Você está fora da sua vida, sofrendo. Por uma vida que nunca foi vivida. Não posso mudar minha vida. Tenho minha família, meus pacientes e alunos. A hora é agora de refletirmos, de sairmos da superficialidade das relações, de buscarmos a profundidade, o toque, o contato, o afeto
afeto. Buscar esse sentido da existência agora. Não esperar que a nossa vida vá definhar. Esse é um dos elementos importantes da obra, do livro, do conto A Morte de Ivan Illich. Se faz sentido, se esse vídeo faz sentido, curta, comente, compartilhe. Vamos dar sequência. No próximo vídeo vamos falar de um conto do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Um abraço a vocês. Vamos nos encontrar na próxima, pois isso é líquido e incerto. Um abraço, pessoal.